Eu terminei a escola no fim do ano passado e eu acho que eu tô de férias desde aquele tempo. Seu amigo Giggs voltou, e eu sei que é muito, nossa, é muito normal você achar que só você conhece um filme, mas no fim acabar que ele é bem maior do que você pensa no Brasil. Não sei porquê, mas isso acontece principalmente no Brasil. Tipo, hoje eu vou falar de um filme alemão, tá ligado? Que provavelmente nenhum alemão conhece, mas se você perguntar pra maioria dos brasileiros que cresceu nos anos 2000, nossa, é um filme mega conhecido. Enfim, nosso alvo de hoje é o Tô de Férias. E eu procurei em muito lugar coisas sobre esse filme, tipo, muito lugar. E eu juro que eu só achei que ele é de 2006, ele é alemão, e o estúdio que fez ele existe desde 1919, então tem bastante filme desse estúdio. Mas surpreendentemente essa foi a única animação que eu vi. E eu acho que provavelmente é o filme de mais sucesso deles. Não é segredo pra ninguém o fascínio que algumas crianças têm com dinossauros. Eu, inclusive, tinha alguns que eu gostava muito. Não só do bicho em si, mas eu tinha brinquedo e eu gostava muito de dinossauro em geral, eu achava muito massa. Eu lembro que o meu pai dormia muito assistindo documentário em inglês de várias coisas e entre elas sempre tinha o dinossauro no meio, né? E eu ficava assistindo, mesmo sem entender nada, simplesmente porque eu gostava de dinossauro. Eu ficava vendo as animações e eu ficava tipo, caramba, que da hora, mano, um dinossauro, véi, nossa, que incrível. E eu assisti muito filme com a temática de dinossauro na minha infância. Não é brincadeira. Eu assisti muito mesmo, vários. E não só filmes, eu vi também muitas séries sobre dinossauros, muitos documentários sobre dinossauros. Eu gostava muito de dinossauro na minha infância. E provavelmente daí veio o motivo de eu gostar tanto desse filme, desde sempre. E infelizmente eu decidi que eu ia revisitar ele. Mas eu também sei como esse filme pode parecer muito estranho pra quem vê. Porque eu mesmo, quando criança, achava ele um pouco bizarro às vezes, mas eu gostava. Atenção, atenção, antes de continuar o vídeo eu tenho que dizer que, pasmem, Giggs tem uma parceria. Ai, Giggs, eu queria tanto conseguir assistir os filmes com boa qualidade. Eu tenho a solução pra você hoje, meu amigo. Eu sei que é difícil procurar os filmes em inúmeros serviços de streaming e às vezes isso deixa a gente até perdido e é pra isso que eu apresento aqui pra vocês o YouCine. Oh yeah! Na YouCine você pode achar filmes, séries, animes e claro, óbvio, o nosso xodó aqui do canal, desenhos. Baixando o aplicativo no seu celular, você tem direito a 7 dias de premium gratuitos, que eu recomendo você aproveitar pelo menos para testar a plataforma deles, e se mesmo assim você não quiser pagar o premium, é só baixar a versão TV, que é totalmente de graça para você usar. Então, eu acho que vale a pena o teste, porque você não vai sair perdendo nada no final. Link no comentário pinado. O filme começa mostrando um pernilongo que, pelo que parece, tá no passado, tipo, muito tempo atrás. Esse pernilongo é tão vida louca que a primeira coisa que ele tenta fazer é sugar o sangue de um sapo. Ele simplesmente tentou quebrar a cadeia alimentar no primeiro segundo de filme. Não suga o sangue do sapo porque quando ele ia fazer isso, passa uma cegonha bico de sapato. E esse pássaro dá medo. Olha a cara de puto desse bicho, natural. Simplesmente ele tem uma cara de ódio, uma cara de malvado, de vilão. Bizarro. Ele não suga o sangue do bico de sapato também, porque ele vê passar tipo um dinossauro meio dragão, sei lá, um dinossauro com asa, mas não é, né? Estranho esse dinossauro. Aí o pernilongo entra no nariz do bicho, o bicho dá uma catarrada e o pernilongo fica automaticamente preso, congelado na árvore. Automaticamente, tá? O dinossauro pega seus ovos pra sair andando porque tá frio, mas ele deixa um cair. Na atualidade, esse ovo fica preso dentro de um iceberg junto com um mosquito maluco lá. Quando eles passam perto de uma ilha com um castelo, o mosquito sai do iceberg e vai direto pra lá. Lá a gente conhece o rei Pomponel da Pompolônia, que perdeu recentemente a sua coroa e por isso todo mundo tá chamando ele de Rei Já Era, porque a coroa dele já era. O rei Pomponel então pergunta pro criado dele o que eles vão fazer no dia de hoje, e ventilando as ideias dele, ele decide que seria legal matar uma espécie em extinção. Simplesmente pelo esporte, simplesmente porque ele quer matar uma espécie em extinção. Tá bom, né? Direito do cara. Não é direito do cara, mas tá, né? Numa ilha no sul, a gente conhece o Solomon, que tá cantando uma música triste até que aparece o iceberg pra ele. Ele se pergunta o que é aquela coisa. Mais a fundo na ilha tem uma escola, onde a gente tá vendo as crianças de lá estudarem. E com crianças eu digo um bico de sapato, um lagarto, um pinguim e uma criança humana. O que já me faz ter um pensamento com esse filme, porque se todo mundo sabe que os animais têm consciência de quem eles são e do que eles podem fazer, e eles podem até aprender coisas como numa escola, como eles ainda não se revoltaram contra o rei que é ridicularizado pelo próprio povo e que fica matando eles? Isso é uma questão aí. Todo mundo começa a se jogar fruta e a porca faxineira aparece. Mas calma, é uma porca literal, tá? Ela é uma porca, um animal porca. Depois da aula, o lagarto vai mostrar pro pinguim o lugar que ele tá usando pra se relaxar, que é uma concha, e o pinguim fica muito querendo uma concha pra ele, tipo, muito querendo uma concha pra ele.
E nisso o iceberg chega. Eles quebram o iceberg, veem que tem um ovo dentro e eles decidem chocar o ovo. E eles chocam o ovo até que nasce o bichinho. Eles descobrem que esse bichinho é o elo perdido entre os dinossauros e os porcos. E daí ele ganha o apelido de Imp. O professor explica que quando ele propôs a existência desse elo perdido, todo mundo rechaçou ele e baniram ele pra essa ilha que ele tá agora. Mais tarde o professor escreve uma carta pra Pampolônia falando que ele achou o elo perdido e ele xinga o outro diretor da M-Word. E a porca tá botando o Imp pra dormir. E eu me questiono agora o que eu tô assistindo, cara. Não, analisa comigo. Os animais que são conscientes por aqui são caçados por um rei que quer simplesmente exterminar eles. Que eu não vou falar o que isso parece, né? Mas é meio óbvio. E nesse exato momento eu tô vendo uma porca botar um dinossauro pra dormir, contando uma história pra ele e achando a coisa mais natural do mundo. Uma outra coisa relevante que eu não falei antes. Tirando o Solomon, todos os animais da ilha são algo relacionado a dinossauro de alguma forma. O lagarto tem sentido por ser uma visão um tanto mais popular de um dinossauro. O bico de sapato é simplesmente um dinossauro, tá ligado? Quase que literalmente um dinossauro. E o pinguim é uma outra ave que também é um dinossauro. Mesmo a porca ainda tem alguma ligação com dinossauros, já que o Imp aparentemente é realmente o elo perdido entre os porcos e os dinossauros. Então, se você forçar um pouquinho, dá pra levar como quase todas as criaturas na ilha tendo alguma relação com dinossauros, diretamente ou não. Agora, se eu acho que isso foi feito propositalmente, não, eu acho que eu tô só inventando muita coisa na minha cabeça pra dar mais graça pro filme. Continuando, a carta chega no rei e o rei decide que ele vai visitar a ilha onde o professor tá. E aí nós temos o momento futebol. Chance, olha a chance agora, Danilo limpou, pé direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois do momento futebol vem umas ceninhas bobinhas que basicamente o Imp sabe falar, a porca fica bolada com todo mundo e o lagarto expulsa o pinguim da concha dele. Chateado, o Ping vai lá com o Solomon pra eles cantarem músicas tristes juntos. E vem uma situação que é maneira no filme, eles cantam Louis Armstrong, um dos maiores gênios da música em geral, mundial. E essa cena ela é tão legalzinha que daria completamente um clipe pra música. De verdade, assim, se você não viu, procure. Tem um filme completo no YouTube, você procura essa cena e ela é da hora, ela é uma cena da hora. Nisso, o rei chega na ilha e ele descobre que os animais lá conseguem falar. Então tá, ele não sabia que os animais falam. Mas por que tem tantos num lugar só? E outra, já que o filme faz tanta questão de deixar claro que ele é um cara cruel que já matou tantos animais a sangue frio na vida, isso quer dizer que ele já viu muitos animais. E se ele já viu muitos animais, isso quer dizer que nenhum falou com ele. Mas por quê? O Imp acabou de nascer e já tá falando. Os outros animais da ilha falam tão naturalmente e nenhum outro nunca falou com ele. E ele acha que nenhum animal fala. Porque pelo menos ele nunca viu nenhum animal falar. Desculpa, reconheço que divaguei mais uma vez onde eu não precisava. Vou continuar o filme. O pinguim cabaço deixa escapar que eles têm o Imp na ilha, então ele vai ter que ir lá avisar que o rei tá vindo porque ele sabe que tem o Imp na ilha. Boa, pinguim cabaço. E o Imp reage igual uma adolescente no Twitter, eu achei incrível isso. Aí eles botam o Imp pra dentro da escola e a porca é humilhada mais uma vez. Dessa vez foi totalmente de graça, tá? Que você é apenas uma porca. Enfim, o rei chega lá, o Imp sai do esconderijo e aí já viu a bosta, né? Vem correndo pela mata e tem uma cena que é um tanto estranha. É engraçada, mas é um tanto estranha por causa da hora. Tinha momentos melhores pra colocar uma planta carnívora brincando com o Imp no meio do filme, sabe? Eu achei um pouco estranho a escolha do momento. Daí o Imp cai na correnteza depois de levar uns tapas da planta. E todo mundo tá lá procurando ele, inclusive a porca fica presa dentro da concha do monte. De qualquer jeito, o Imp segue na correnteza mandando surf umas manobras loucas lá e a correnteza leva ele pra uma cachoeira, ele cai e morre. Brincadeira, brincadeira. Antes disso, o rei chega e atira nele, mas ele erra o tiro. E aí ele cai na cachoeira e fica suave. O lagarto deixa o Imp na entrada de uma caverna, falando pra ele não sair dali porque ele vai buscar ajuda. E é claro que o Imp sai dali e ele vai mais pra fundo na caverna. Mas no fundo da caverna, o Imp dá uma desmaiada porque ele bateu a cabeça na hora de sair. Que era óbvio que ia acontecer alguma cagada desse tipo, né? E aí tá lá, todo mundo chorando, ficando muito triste porque o Imp sumiu. Oh meu Deus, onde está o nosso querido Imp? Tá lá o lagarto voltando pra vila e ele encontra o rei no caminho. O rei dá pra ele uma tarântula que ele tinha achado no meio da bota pra ele comer. Mas por hora o filme não mostra o que aconteceu entre ele e o rei. Mas enquanto ele tá conversando com a rapaziada da ilha, ele deixa escapar que ele falou sim pra ele onde tava o Imp. O rei chega lá antes do pessoal da ilha e já dá um tiro que causa um moronamento que fecha a entrada da caverna, então o rei, o criado e o Imp ficam lá presos junto com o caranguejo que tava lá, o caranguejo aleatório.
Incrível que o Imp aparece atrás do rei, o rei aponta a arma na cara dele, demora um pouquinho pra atirar. E a única coisa que o Imp faz é perguntar: por que você quer me matar? E aí o rei fica totalmente quebrado e percebe que o Imp é uma criança, porque o Imp começa a chorar e ele fica tipo: não, meu Deus, nunca vou matar o Imp. Não, 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 Imp, não, não! O professor então se lembra que lá tem um rio subterrâneo que dá pra chegar pelo mar. Até porque foi dentro daquela caverna que ele achou o peixe invisível. O caranguejo aparece lá de novo na caverna pra encarar todo mundo com um olhar de ódio. E o Solomon, que tinha ido procurar a entrada pro rio subterrâneo, achou. Então ele e o pinguim vão lá pra salvar a rapaziada. E um ponto interessante é como até agora o filme fez questão de mostrar o caranguejo como uma criatura enorme e gigantesca. Tudo por perspectiva. Isso porque quando o Solomon aparece a gente vê que é um caranguejo até que grande, mas não é nada tão absurdo. E eu me lembro que quando criança mesmo eu fiquei um pouco apreensivo com esse caranguejo, até porque o filme antes já tinha apresentado aquela planta carnívora gigante, então eu fiquei tipo, tá, existe coisa gigante aí. Não é nenhum absurdo pensar que esse caranguejo é gigante mesmo. Enfim, os primeiros a serem resgatados são o criado do rei e o Imp, deixando o rei lá. Nada. Definitivamente do nada, o vulcão começa a entrar em erupção. O Solomon e o pinguim voltam lá pra salvar o rei, mas no meio do caminho a corda que ele tava levando o barril se parte. E isso acaba deixando o rei e o pinguim pra morrer. Tá bom. Eu vou parar com isso. Tá, a pressão do vulcão leva os dois pro topo dele e eles saem junto com a erupção. Eles pousam bem e o rei leva o Imp pra dar uma volta de helicóptero. Depois disso, o professor dá pro rei o peixe invisível que ele tinha capturado. Então o rei vai embora levando o peixe invisível e todo mundo começa a cantar uma música muito feliz, todo mundo muito alegre. E no começo dos créditos vem aquela típica cena de todo mundo dançando uma música feliz dos anos 80, 90 ali, muito alegre, e aparece isso aqui. E Hans Zimmer é simplesmente um dos maiores compositores do cinema. Ele tem simplesmente Kung Fu Panda, Interestelar, Piratas do Caribe e muitos, eu repito, muitos. O filme não é ruim. Dá pra falar isso, o filme não é ruim, o filme objetivamente falando não é um filme ruim. Ele é simples? Ele até que é bem simples, os personagens não tem nada demais, mas sinceramente não é algo pra reclamar. Acho que dá pra levar muito pelo lado de, bom, ele é um filme feito pra ser bobo, porque ele é pra um público assim bem mais infantil, e ele presta bem esse papel, ele é um filme bobo infantil que consegue ser um filme bobo infantil que diverte até mesmo eu fiquei... Tá bom, eu assisti, eu comecei a ver e eu fui assistindo. Nem percebi e tava vendo, entendeu? Eu vi até o final desse jeito, porque provavelmente quando criança eu via desse jeito. E não tinha uma paixão tão enorme por esse filme, mas eu sempre gostei. Então acho que esse propósito dele ele cumpre bem. Sobre mensagem, ele não tem tanta coisa assim. Na realidade, acho que a única mensagem que ele passa é o quê? Coisa de meio ambiente, que é importante, sempre importante, principalmente uma criança saber que, né? Tem espécies que vão acabar se a gente continuar fazendo merda aí, rapaziada. Então, pô... O filme faz isso de uma forma interessante, porque ele não deixa tão escancarado, mas ele dá os seus pitacos ali sobre isso. Ele tem o vilão do filme que é um caçador, é uma figura de poder e é um caçador. Tem as espécies da ilha, que são praticamente quase todas com risco de extinção. O Imp é uma criatura que simplesmente estava extinta, voltou, e a primeira coisa que os caras pensam em fazer é extinguir ela de novo. Então até que o filme passa essa mensagem de alguma forma razoável. E é interessante também você olhar que tem um nome como Hans Zimmer na produção desse filme, porque o cara é simplesmente um dos maiores. Eu não conheço tanto do cinema alemão, nem dos compositores alemães, mas pra falar dos compositores alemães no cinema, eu acho que ele provavelmente é o maior, se não for um dos maiores, sabe? Então, pô, é valorizável um cara desse porte, desse tamanho, tá ligado? O cara fez muita coisa grande, aceitar um trabalho desse. E o trabalho é digno, é um trabalho digno, é válido. E se eu for dar uma nota pra esse filme, eu diria que é ambiental /10. Eu quero saber onde estão minhas férias.